Leões Mapogo, a coalizão de leões mais mortal. Você não gostaria de encontrar nenhum bando de leões, mas já pensou qual seria o pior para entrar em contato? Faz sentido que alguns bandos de leões sejam mais perigosos que outros. E acontece que há um bando de leões que foi identificado como o mais perigoso. Os leões Mapogo foram a coalizão de leões mais mortal que nós, no mundo moderno, já conhecemos. Mas quais são os detalhes dessa coalizão? Onde eles estão? E como eles surgiram? Antecedentes. Seu leão médio. Primeiro, precisamos de um pouco de contexto sobre o leão médio. Porque a coalizão de leões Mapogo estava longe de ser média. E ela difere de um bando. Agora, quando você olha para o bando médio de leões na África, geralmente consistirá em cerca de 6 a 12 fêmeas relacionadas e as crias dependentes das fêmeas. Também haverá 2 ou 3 machos que se juntaram ao bando de outro lugar. Essa é a composição usual, e é claro que pode variar um pouco, talvez com mais fêmeas no bando. As fêmeas jovens crescem e tendem a permanecer no mesmo bando, enquanto os machos crescem e frequentemente começam seu próprio bando. Normalmente, eles seguirão com sua coalizão, que se refere ao pequeno grupo de machos que permanecem juntos. Muitas vezes, a coalizão pode ser de irmãos. Então, seu bando de leões é o todo, e terá os 2 a 3 machos que formam uma coalizão. Agora, os leões são extremamente territoriais. Quando você tem seu bando de leões, eles tomaram conta de um território específico. Esses bandos muitas vezes governam esses territórios por gerações. Outros bandos existentes ou bandos recém-formados podem tentar invadir o território de outro bando. Isso é o que causa problemas. Muitas pessoas sabem que as leoas fazem a maior parte da caça para seu bando. Isso frequentemente deixa as pessoas com a pergunta: o que os machos fazem? Os machos são os protetores. Na situação em que um bando está tentando tomar o território de outro bando, é aí que os machos entram. Seus rugidos podem ser ouvidos a quilômetros de distância e mostram seu comportamento territorial, seja defendendo ou tentando roubar. A coalizão de leões machos lutará com as outras coalizões para estabelecer sua reivindicação nos territórios. Geralmente, os leões machos mais fortes vencem. Isso é um fator enorme. Mas qual é outro fator que poderia inclinar totalmente a balança? E isso então forma uma coalizão ainda mais mortal? Origens sul-africanas. Você quer saber sobre essa coalizão de leões mortal, mas precisa saber onde e como eles começaram. África do Sul. Especificamente, em Malamala, que é uma reserva de caça localizada dentro de Sabi Send. Na reserva de Sabi Send, houve uma tendência recente de megacoalizões de leões machos. Havia uma megacoalizão específica chamada Bando Esparta. O Bando Esparta era composto por uma coalizão de 5 leões machos. No início de 2006, esses leões agora tinham idade suficiente para deixar o Bando Esparta, e era hora de eles saírem e se sustentarem por conta própria. Foi quando a coalizão de leões Mapogo foi formada. Mas o que aconteceu a seguir foi quando a violência começou. A coalizão de leões Mapogo partiu por conta própria em Sabi Send. Eles estavam crescendo e amadurecendo e aperfeiçoando suas habilidades para atacar e matar. Eles caçavam as presas usuais, mas também iam atrás de alvos incomuns. Alvos maiores. Coisas que você normalmente não vê leões caçando e matando, como hipopótamos, rinocerontes jovens e até girafas. Uma presa maior que eles caçaram é uma que os leões frequentemente vão atrás, mas não é fácil. O búfalo do cabo, um adversário capaz. Eles desenvolveram estratégias para derrubar o búfalo do cabo, e isso lhes permitiu realmente aprimorar suas habilidades de combate. Curiosamente, ao caçar o búfalo do cabo, Rabo Crespo e Sr. T eram os mais agressivos em derrubá-los. Mais tarde, em 2006, a coalizão de leões Mapogo se dirigiu para a parte norte de Sabi Send. Foi lá que tiveram seu primeiro confronto. A parte norte de Sabi Send era governada pelo bando de leões Ottawa, que tinha 4 machos dominantes. Lembre-se,
os leões mais fortes frequentemente vencem essas batalhas. Mas os números contam para algo também. E a coalizão de leões Mapogo recém-formada tinha 6 membros. Os Mapogo imediatamente conseguiram matar um dos machos Ottawa. Agora que eram 6 contra 3, a batalha ficou ainda mais injusta. E conforme prosseguia, os Mapogo conseguiram expulsar os 3 machos restantes. Apenas as leoas e as crias restaram do bando Ottawa. Agora, a próxima parte é um negócio cruel, mas é isso que acontece quando coalizões de leões assumem bandos e territórios. Eles procuraram as crias do bando Ottawa e as mataram todas. No entanto, essa parte não é nada comum, mas aparentemente o Sr. T comeu algumas das crias. Mas isso é apenas parte da lenda mortal dos Mapogo. Com este território conquistado, os Mapogo continuaram por vários anos, assumindo novos territórios, lutando com coalizões de leões machos, derrotando-os e matando muitos. Essa mega coalizão dos 6 machos era imparável. Maculu continuou liderando Rabo Crespo, Cicatriz, Bonitão, Rabo Crespo e Sr. T. Os Mapogo se tornaram a coalizão de machos dominante em todo o Sabi Sendi e expandiram seu território. Durante seu reinado, eles mataram mais de 100 leões de outros bandos, e os números podem ter sido muito maiores. Eles controlavam 8 bandos na região. De longe, a coalizão de leões mais mortal que a África já viu. Seu reinado continuou, no entanto, à medida que o tempo passava, as coisas estavam longe de serem perfeitas dentro da coalizão. As tensões estavam aumentando. Mudanças nos Mapogo. Havia um pouco de rivalidade dentro da coalizão Mapogo. Maculu era o líder, mas o Sr. T sempre estava em conflito com ele, assim como Rabo Crespo. As tensões continuaram a crescer e houve um momento em que houve uma grande briga entre Maculu e o Sr. T. Maculu mordeu a pata do Sr. T e venceu a luta. A princípio, parecia que o Sr. T havia sido controlado e ficaria submisso. Mas mais tarde, em 2008, o Sr. T partiu com o Rabo Crespo e foi para a parte leste de Sabi Sendi formando sua própria coalizão e governando o território lá. Enquanto Maculu continuava liderando o que restava da coalizão Mapogo, Rabo Crespo e Bonitão, na seção oeste. O Sr. T e Rabo Crespo governaram seu território por 2 anos e repeliram quaisquer outras coalizões de leões. Mas em 2010, a coalizão Magingilane chegou. 5 machos. Eles estavam tentando assumir o território. Um dia, estavam caçando búfalos e o Sr. T e Rabo Crespo isolaram o mais jovem dos machos, o atacaram e o mataram. Mais tarde naquela noite, os outros 4 machos ainda estavam na área. Rabo Crespo avistou 2 deles e foi atrás deles. No entanto, os outros 2 então flanquearam ele e atacaram. Logo, era Rabo Crespo contra 4 leões e eles estavam o dominando. O Sr. T eventualmente correu para a cena e tentou ajudar, mas Rabo Crespo já estava em péssimas condições e os 4 machos o expulsaram. Rabo Crespo morreu naquela noite. O Sr. T foi para o oeste para se reunir com seus irmãos e de forma surpreendente, eles o aceitaram e o deixaram voltar para a coalizão. Foi pacífico, a princípio. Mas depois, o Sr. T começou a procurar as crias de seus irmãos, matá-las e comê-las. Ele começou a acasalar com as leoas do bando e depois afirmou sua autoridade como novo líder dos Mapogo. Não era mais Maculu. O Sr. T era o rei do oeste. O reinado do Sr. T continuou, e um dia, Rabo Crespo desapareceu da coalizão, nunca mais foi visto. Talvez os caçadores o tenham pego. Talvez os Magingilane o tenham pego. Mais tarde, Bonitão deixou a reserva, e então ele foi baleado e morto por moradores locais. Há uma vez 6 membros da coalizão Mapogo foram reduzidos a apenas 3 agora. Bonitão, Maculu e o novo líder Sr. T. Todas as grandes dinastias devem chegar ao fim.